Dessa vez vamos falar sobre Unit Economics. Vamos lá? Ao falar de Unit Economics, o objetivo disso é a gente aferir a lucratividade que a empresa obtém a partir da venda de seus produtos ou serviços. Vamos calculá-lo? Então, quando a gente pensa sobre Unit Economics, nós temos o seguinte modelo. De um lado, nós temos a margem de contribuição e do outro, nós temos um cálculo mais sobre o custo de aquisição desses clientes, que ele se quebra em dois. Basicamente, a gente tem o que se chama de Lifetime Value sobre CAC, ou seja, o ciclo de valor gerado a partir do relacionamento com o seu cliente, ele é maior do que o custo de aquisição desse cliente. E do outro lado, a gente tem o que se chama de CAC Payback. Como o próprio nome já diz, período de tempo que se leva para que sejam repagos os custos de aquisição desse cliente. Vamos lá, então, calcular? Quando a gente fala sobre margem de contribuição, basicamente a gente está olhando sobre os valores das receitas de todas as vendas dos seus produtos sobre o custo, os custos variáveis. Ora, o que são esses custos variáveis? Esses custos variáveis eles envolvem impostos, eles envolvem custo aqui para a venda desse serviço, envolvem comissões pagas aos seus vendedores. Todos esses custos aqui é o chamado SG&A aqui, mais os COGS, eles estão relativos aqui a essa parte dos custos que são contabilizados para você ter a sua margem de contribuição. É muito comum, sobretudo em startups, em SaaS, ali, que vendem para enterprises, que esse número seja bem negativo no primeiro ano e depois, conforme vai se estender no relacionamento, começa a ficar bastante positivo. Algumas empresas benchmarks para a gente, por exemplo, como o Bill.com, chegam a ter uma margem de contribuição negativa da ordem de mais de 90% no primeiro ano, indo depois para 50%, 60% no segundo e terceiro ano seguintes. Talvez seja interessante para o seu negócio você calcular não só o primeiro ano, mas o que é esperado que você acabe gastando mais para você começar esse relacionamento, mas talvez olhar essa margem de contribuição média dos primeiros 3 anos de relacionamento com o seu cliente. Indo para esse segundo lado do quadro, quando a gente fala sobre Lifetime Value, a gente está falando sobre ticket médio vezes o valor da sua margem, mas aí é margem grossa, não é margem de contribuição. Lembrando que margem grossa é sales menos o COGS sobre COGS. Isso daqui, COGS é Cost of Goods Sold, mas também pode ser serviço, os custos incorridos para ser serviço. Esse aqui então é o seu Gross Margin. Então vamos lá, então aqui sobre o Gross Margin, vezes o tempo de vida do relacionamento do seu cliente. Ora, mas como é que eu calculo isso? Basicamente você vai aferir a sua taxa de cancelamento mensal, ou churn, e aí vamos supor, se a sua taxa seja de 3%, basta você dividir 100 sobre 3, ou seja, vai dar 33 meses. Então, 33 meses é o que é esse ciclo de vida. Então, você tem ticket médio vezes gross margin vezes o tempo em meses do relacionamento que é calculado sobre a sua taxa de churn, dividido 100 sobre a sua taxa de churn. Legal. Então, a gente já calculou o que é o Lifetime Value. E o CAC? O CAC, basicamente, é o seu custo de aquisição desse cliente. Então, se o seu custo é propagandas na TV, se são outdoors. No nosso caso aqui, a gente está falando sobre custo de investimento no marketing do Google, Instagram, etc., mais salários do time de marketing e de vendas. Esse é basicamente o nosso CAC, é todo esse dispêndio por mês, ok? Então, quando a gente coloca o Lifetime sobre o CAC, a gente chega nesse montante aqui, que é o LTV-CAC, que é muito importante que a sua métrica seja maior do que 3. Aí você tem um negócio muito saudável. Ora, e se ela for menor do que 0? Olha, você está pagando para trabalhar. Então, a cada cliente que você está adquirindo, se você tem um Unit Economics negativo, você está pagando para trabalhar. Então, você não tem um negócio sustentável. Olhando aqui para o CAC Payback, a gente tem essa última parte da equação, que nada mais é do que a gente ver quanto que a gente está tendo de receita por mês do nosso cliente vezes a margem. Então, a gente multiplica aqui, o ticket médio vezes o gross margin, e aí a gente pega esse custo de aquisição do cliente e divide por ele. Então a gente divide CAC sobre ticket médio vezes margem. Então aqui você tem você vai ter a estimativa de quantos meses você leva para você pagar o seu CAC. Bom, pessoal,
essa foi o nosso Café com Finanças de hoje, onde a gente falou sobre o Unit Economics, que é tão importante, né, a gente aferir a lucratividade que a gente obtém pela venda de cada produto ou serviço da nossa empresa. Importante que você tenha aí uma relação de LTV/CAC acima de 3, uma margem de contribuição positiva, idealmente desde o primeiro ano, mas é mais comum você ter acima de 50% a partir do segundo ano em diante. E por fim, a relação de CAC Payback, que a gente estima aqui que o ideal é ela ser o quanto menor, né? Se você tiver menor de 6 meses, você é o melhor da classe. Mas a gente vê como muito mais comum você ter abaixo de 18 meses, já é um número bem interessante. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.